Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, uma quinta-feira, 17 horas e 16 minutos do dia 13 de junho de 2019. Eu inicio o programa Radar hoje com a voz levemente alterada, mudança de tempo muito frequente aqui em São Paulo, mas dá para tocar o programa tranquilamente. Agradeço o seu carinho, amizade, parceria, assiduidade e audiência. Somos uma família, juntos somos mais fortes, pessoal, e assim seguimos procurando crescer, evoluir, prosperar na renda variável. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, fico muito grato. Muita gente nova deve estar chegando, a gente está com uma campanha, minha equipe colocou numa rede social. Se inscreva, assista, seja bem-vindo à Bolsa, principalmente você que é iniciante, é um presente da Top Traders ao mercado, não cobramos nada, não tem número de cartão, não está condicionado a nada, é para você entrar com o pé direito na Bolsa de Valores. E quem quiser aí já serve para investidores iniciantes, de nível intermediário e avançado, que é o informe cenário, que hoje atinge 90 mil pessoas aproximadamente. Eu o redijo e distribuo, faço estudo do gráfico há 5 anos, desde a época do Infomoney, e pode ser uma ferramenta auxiliar para iniciar o pregão. Geralmente vai entre 10 e alguma coisa, às vezes um pouquinho antes, conforme a agenda do dia. Nome e e-mail no site toptraders.com.br, inscreva-se, já recebe a partir de amanhã. Pessoal, aqui nós vemos as bolsas americanas, uma alta moderada no S&P, Dow Jones, índice Nasdaq. Nós temos o petróleo com uma alta pujante, já chegou a subir mais de manhã, mesmo assim uma boa valorização. E o EWZ, na esteira do exterior e da leitura do relatório da reforma da Previdência, subindo de forma razoável também. Ok? Vamos falar de fluxo um pouco, para não esquecer. Aqui nós temos algo muito interessante. Os investidores estrangeiros chegaram a ter menos 17.306, quer dizer, vendidos em 17.306 contratos no dia 31/5. E eles foram vendendo até chegar no saldo de 66.276 no dia 10, dia 11, 62.186. Pois ontem eles reduziram a venda para 37.979 no dia do vencimento do M19, algo notável. No mercado de ações, mercado à vista, eles reduziram o saldo vendedor pela terceira vez seguida no dia 11. Né? Então chegaram a ter um saldo de 2.670.686.000, aí dia 11 foram para 1.376.549, quer dizer, estão reduzindo no mercado à vista a venda, estão reduzindo no mercado futuro também a venda, algo bem interessante. Ok, então a gente não vai precisar do link aqui da Bovespa, e eu acho válido falarmos do seguinte também. Primeiro, pessoal, por que hoje a bolsa não está subindo mais forte? Por uma razão muito simples. Nós temos realmente a maior parte dos ativos em alta, isso é fato. Só que o setor bancário está em queda. A gente vai ver aqui depois, né? Os bancos, né? YouTube, né? Por exemplo, aqui a gente vai estudar os bancos, né? Banco do Brasil fechou em 1,59 de baixa, Bradesco 1,09, YouTube 1,79. Então vamos ver o que isso significa. A razão, digamos assim, deixa eu achar aqui onde ela está para ler para vocês. E eu vou falar do fluxo cambial também. Deixa eu só ver aqui nos pushings do meu celular, que aí eu acho o horário. Ó, CDS, que é tá caindo, né? 162 pontos. Como se fosse um índice de
quanto tem que pagar mais de juros no Brasil em comparação aos Estados Unidos, né? O CDS em queda é sinal de apetite ao risco aqui no Brasil. Então, dos bancos eu tinha visto, deixa eu ver aqui. Ó, amanhã tem o IBC-BR de abril, divulgado amanhã 8h30, uma prévia do PIB. Muito importante também. Na verdade eu tinha achado aqui. Hoje teve a leitura, né, do relatório da Previdência. Bom, eu não achei aqui, mas sei, o setor bancário está caindo por causa da CC. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu vou baixar aqui para ver o fluxo cambial de ontem. Enfim, não. Eu queria mostrar aqui em primeira mão. Tinha deixado separado, acho que embaralhou aqui, enfim. E aí eu vou baixando a barra para a gente falar de ontem, ok? Do fluxo cambial, que é bem importante, uma vez que a gente usa na Top Traders. Bom, basicamente, pessoal, só enquanto eu baixo aqui, a CSLL dos bancos é o grande fator gerador dessa queda de hoje, né? Por exemplo, ó, diz aqui, se o Itaú, por exemplo, lucrou 24 bilhões ano passado, estou vendo uma outra fonte, com o aumento das alíquotas, diminuiria para 22 bilhões ou 23 bilhões o lucro do banco. Quer dizer, é algo que impacta, mas também nada que seja um drama também, né? Que seria a contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Então esse que seria o ponto. E eu acho que a gente está vivendo um momento de reforma estrutural. Por exemplo, hoje, ó como o exterior está positivo. O minério fechou em alta de 3,34, atingindo $110, né? Então mais um fator extremamente interessante no exterior. O petróleo, que era um ponto teoricamente frágil, ele subiu fortemente. Então eu vou começar os estudos aqui pelos ativos fixos. Aí o que eu faço? Enquanto eu vos falo, eu trago para minha outra tela o broadcast, e aí eu vou baixando aqui a barra enquanto eu falo aqui para vocês os ativos fixos. Vamos começar por Itaú hoje. Então o que a gente vê aí, Itaú, na tela? A gente vê uma busca pela média de 21. É algo que poderia ser, de algum modo, previsível, havia subido muito. Só que assim, eu acho que, né, dentro do limite que a gente vê aí para os bancos, seria uma correção até esse ponto, uma correção saudável. Porque se Itaú perder 33,78 aqui, por exemplo, eu acho que já fica um pouco complicado, porque seria o topo anterior, né? E ainda ficar com uma cara de pivô de alta, bem conservado, o volume incomoda um pouco, chama a atenção, mas eu acho que até esse ponto é admissível. Eu sempre gosto, pessoal, de pegar aqueles divisores de água. Eu acho que no caso de Tube, ó, é 34,11, porque é o último fundo, né? Então acima dele, consequentemente, passaria para cima da média de 21 e a compra poderia trabalhar aí de volta à cena. Ok? Falando dos bancos, que são os destaques do dia, eu vou falar também do IFNC. Nós temos Bradesco, havia já aqui um sinal, essa estrela cadente, então a estrela cadente apareceu sorrateiramente, e o que chama assim a atenção, que incomoda um pouco, é que, mas vocês viram que, por exemplo, um lucro de 24 bi no ano cairia para 23 ou 22, então não é, mas impacta, né? Enfim, eu acho que o ponto aqui no caso de Bradesco seria 36,05,
ficaria acima da média também e fechou acima 36,05. Então, o grande volume, quanto mais foi caindo, o volume aumentou, isso incomoda um pouco, mas fechou acima da média de 21 e do 36,05. Então, isso, digamos que conserva a região como suporte, lembrando que na virada de abril para maio, essa região de R$ 36 também foi relevante, ela que iniciou, que gerou a queda. Então, falando de Banco do Brasil, por exemplo, né? É um sinal incômodo, só que está conservando 51,25 como suporte. A mínima de hoje, 51,27. A média também, os fundos anteriores, só que o volume muito alto chama atenção. Né? Mas não acredito, por exemplo, que os bancos iriam na contramão. Eles podem até acelerar um pouco mais a correção, mas não é nada que justifique, por exemplo, uma queda tão forte. Já que estamos falando de ativos fixos, falemos de Petrobras alta. Acho que a Petrobras vai se arrastar até o 28,04. Né? É esse o caminho mais provável. Tem uma resistência intermediária aqui, ó, em 27,47, mas não acredito que ela segure os preços, mas também não acredito que a Petrobras faça um movimento pujante. Acho que ela vai se arrastando até chegar nos 28, é a minha visão. No caso da Vale, uma alta moderada, né, seguindo o minério, mas com alguma cautela. Mas é aquela história, pessoal. Marobuzu com grande volume. Deixa eu só ver se esse gap foi fechado. 47,90, 47,86 foi. Então a gente pode remover essa marcação em amarelo para cá, apagar essa outra. Então, conforme está corrigindo com mínimas e máximas mais altas, conservando o Marobuzu, né, o volume diminui. Então acho que a Vale também, assim como a Petrobras vai até os 28 arrastada, ela vai até 53,80 arrastada também. Então, ativos fixos vistos, o que eu gostaria de mostrar aqui a vocês? O fluxo cambial de ontem. O que é mais importante mesmo que eu gosto é de ver do mês. Então, do dia 3 ao dia 7 foram os dias úteis que nós tivemos, né? Então, o que está escrito ali para nós? Ó, isso saiu ontem, tá? Só que eu esqueci de abordar. Depois de encerrar maio com entradas líquidas de 346 bilhões de dólares, o país registrou fluxo cambial positivo de 773 milhões em junho, até o dia 7. Foi do dia 3 ao dia 7, isso daí é mensurado nos dias úteis. Informou há pouco o Banco Central, então é uma informação fidedigna, né? O período corresponde à primeira semana do mês. O canal financeiro, que é o mais importante para a gente, não que o canal comércio exterior não seja, mas o canal financeiro apresentou entradas líquidas 616 milhões no período. Quer dizer, pessoal, parou, primeiro equilibrou, parou de sair dinheiro, aí começou a entrar dinheiro agora em junho, né? Então reúne investimentos estrangeiros diretos em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros, entre outras operações. E pode ter uma migração da renda fixa para variável também. E no comércio exterior o saldo ficou positivo em 157 milhões de dólares. Então, depois de parar de sair dinheiro, teve saldo positivo, isso é importante, né? Aproveitando o broadcast, índices mundiais. Uma sessão fraca, né? Movimentos de leve alta. A China fechou praticamente lateral. Inglaterra, também Alemanha, uma alta bem moderada. Então vamos aqui aos gráficos. Então vamos aqui aos gráficos. A Bolsa de Xangai, ela tá uma novela, né? Simplesmente desde o dia 6/5, ela está há mais de um mês aqui nesse movimento lateral, fez um 3 rios, foi abaixo só que não, conservou a região e agora aparentemente arma um movimento de alta, seria uma correção no tempo, né, conservando a média aqui para depois subir. Então é dessa forma que eu vejo o índice de Xangai. Índice DAX na Alemanha, depois de um pullback na parte alta desse canal, enfim... As retas não são exatamente paralelas, mas lembram um canal. Momento de pullback normal, pode até tocar a média, deve continuar subindo pouco a pouco. E o índice FTSE em Londres, na Inglaterra, um movimento muito forte de alta. Nós tivemos 7 candles verdes aqui em seguida subindo. Agora, a região de 3
7375 aqui é importante, mas eu não duvido de um teste na média, não mudaria em nada essa trajetória, mas por enquanto nós temos uma correção no tempo, que é aquela bem tênue, lateral, mostrando a evidência de uma memória compradora. Então vamos falar de Via Varejo. Então tem VVR3 a seguir, minha esposa na Bolsa Vivarina. Amanhã vai ter aquela história do leilão da GPA, 36% das ações para o Michael Klein. Você fala, pô professor, mas como é que tá tendo esses volumes recordes em Via Varejo se eles já disseram que vão pagar um preço máximo de R$ 4,75 por ação? Pessoal, é mercado, né? Isso deve pressionar o book? Deve. Só que se as pessoas imaginam que vai ter uma mudança de gestão, o grupo GPA ele é realmente complicado, né? E que o ativo tem uma situação futura positiva, o mercado vai precificando, simples assim, né? Então, hoje fechou acima do 492, rompeu a máxima de ontem, então veremos amanhã o que acontecerá. Então ela segue aí, é uma operação para... Eu quero avaliar a Via Varejo no final do ano, então o preço que ela negocia no momento não importa tanto, tem um bom volume, isso é positivo, é isso que eu penso sobre o papel. Então depois a gente volta para fazer o Ibovespa, BOVA11, dólar, índice e também os pedidos do YouTube. Então agora nós vamos abordar as bolsas americanas, petróleo e criptomoedas. Ok? Então vamos lá. Falar das bolsas norte-americanas. Então, DJI, fala aí do Dow Jones. Então o Dow Jones a gente viu que teve uma alta leve. O Dow Jones tem uma correção no tempo, né? Uma memória compradora impressa de uma forma muito violenta, né? Deixando gaps aqui para trás e corrige no tempo, né? Existe essa região como suporte imediato, topo anterior 25957, está conservando um teste na média, não muda em nada a inclinação. E é aquela história, ou o preço aproxima de média, ou quando corrige no tempo a média sobe e protege os preços. Eu gosto sempre de estudar o S&P futuro, gráfico contínuo perpétuo. Acho que é meio costume porque eu opero o índice aqui no Brasil. Correção leve no tempo, essa estrela cadente incomoda no dia 11, mas perceba que tem um ponto importante aqui, que é o 2892. Foi conservado em fechamento, mas pessoal, um teste até a média não muda em nada a leitura altista para o curto prazo, né? Então as bolsas americanas elas têm uma memória evidentemente compradora, correções para quem opera lá fora, na verdade, eu as veria como oportunidade. Agradecendo a gentileza dos nossos amigos, me falaram que tem um código que é o IXIC, que seria o índice Nasdaq fidedigno, correto? Que vai bater com o EWZ. O pessoal é muito, muito, muito gentil. 2 pessoas informaram esse código. Uma delas foi o Rodrigo Nascimento, que informou ontem. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua gentileza e colaboração com a nossa família, com a nossa comunidade, e também o André Peripoli, ok? Sempre tem alguém que colabora de alguma forma, por isso que eu falo, pessoal, todos nós, quando eu falo que nós aprendemos e crescemos juntos, não é balela não. Ó que maravilha, ó. 783713, 783713. Achamos o código que mais se encaixa aqui com o Yahoo Finance, fazendo a prova dos 9. Agradeço demais a gentileza. Por isso que eu falo que eu aprendo pra caramba com vocês também. E quem tem a humildade de aprender é que cresce, né? Quando o camarada acha que sabe tudo, aí a coisa complica. Então, índice Nasdaq, tivemos uma shooting star, depois um candle meio desperta alguma cautela, mas a memória compradora tem se impresso, né? Mostrado
ser dominante. Mas um teste, por exemplo, fechamento desse gap, um teste da média de 21, nada muda a nossa leitura de alta para o índice Nasdaq. Então, está aí decorado IX e C, é o código certinho. Aí falando do petróleo, né? O petróleo chegou a trabalhar numa alta mais forte de manhã. Ontem eu até dizia para vocês, pessoal, que todo pivô de baixa pode se tornar um fundo duplo ou vice-versa, né? Então, caso existisse a perda de 50,63, nós teríamos um pivô de baixa, só que não. A região é de suporte, o candle de hoje, ele aumenta a chance da formação de um fundo duplo na região. E eu acredito que no Brent nós tenhamos algo bem semelhante, né? Então, no caso do Brent, o ponto é 60,47, ontem chegou a bater 60,28, rompimento falso, fortalece a leitura, a deformação de um fundo duplo. E olha o volume como é relevante. Okay? Professor, é um arame, isso aqui é um arame, apesar do movimento anterior ser curtinho, o que de alguma forma limita o efeito é um arame. A gente tem que pensar que ele está sendo feito em região de suporte, longe da média de 21, então tudo isso daí conta também. Aí a seguir nós teremos o Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma situação altista, né, enquanto acima de 8,134, então vai subindo devagarinho. Aí nós temos o Bitcoin Cash. Aqui o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é uma situação de alta também, porque rompeu um triângulo, né? E está rompendo essas resistências, inclusive a última, que era o 415. Então, uma situação que favorece a compra. O candle de hoje, bom volume, massa, um candle de destaque. E aí nós temos o Ethereum a seguir. O Ethereum é aquela história, pessoal, Marobuzu. Lembra que eu falei que ontem o rompimento de 253, 254 era compra, subiu. E agora aquela velha história da correção na parte alta com volume menor, então o Marobuzu de ontem prevalece. O Litecoin, por sua vez, eu acho que ele não oferece um momento ótimo para compra, né? Foi fora da banda, agora fechou dentro, né? Então deve passar por uma correção, mesmo que as outras subam. Eu acho que no mínimo aqui vem a 122.070 dólares aqui. Talvez a média vá subindo, encontre os preços lá pelos 120 mil dólares, mas não é um ponto ótimo para a compra, na minha visão. Ok? Maravilha. Então, falemos dos pedidos do YouTube. Eu tô com uma lista gigantesca de pedidos do YouTube. Então, como alguns dos destaques do dia estão inclusos aqui na lista, então eu vou fazer 7 ativos e vamos embora. A primeira ação é CCRO3. CCR aí na tela, ela está subindo no vazio, né, pessoal? Não tem... Depois que ela rompeu uma volatilidade histórica tranquila, 1,79, rompeu essa LTB, está indo embora, né? Tinha um alvo aqui na região de 14,15, ó, veja só, 14,24, 14,17, 14,15, teoricamente atingiu o alvo, pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, por exemplo, amanhã, em fechamento, quem está no papel, né? Aí nós temos a BID 4, Banco Inter. A BID seguiu seus pares hoje, né? Eu vou apagar esses desenhos aqui para ficar um gráfico bem limpo. Então a BID seguindo seus pares, né? Ela fez uma estrela cadente bem evidente, sinal de venda, deve ter trabalhado até short. Depois ela foi até a linha e aqui deixou um martelo que também é arame, só que não teve consistência nesse movimento de alta, né? Então não vejo uma situação ótima para compra, talvez um fundo duplo, algum sinal diferente, mas por enquanto eu não a vejo como sendo interessante, não. A outra ação é o Usiminas. Usiminas tem espaço para subir, manhosamente ela vai tomando terreno, né? Tá inclinada para cima,
não é aquela ação que desperta uma grande empolgação, mas uma inclinação de alta. Eu acho que acima de R$ 9 ela já entraria num território diferente, no território comprador. Aí Fleury, FLRY3. Fleury é aquele estilo caminhão subindo ladeira, fez uma simetria em V, cumpriu o alvo, a 20,69, rompeu R$ 21 e vai seguindo devagar e sempre aqui, mas com volume baixo. No caso aí a Fleury. A galera pediu, eu acho que é café esse ativo aqui. ICF. Z19, é café, né? Café arábica. Legal, cartezinha carregando. Bom, pessoal, o que a gente vê aqui no café, aparentemente é um movimento que vai levar uma alta, né? Aquela nossa velha máxima, sobe, corrige de forma tênue até a média, para depois tomar corpo. Quem compra o café nesses níveis tem stop abaixo de 122,65. Então tem um stop claro, tem até um jeitão aqui de mastro bandeira. Então é isso que eu vejo para o café. Aí, a seguir, Velid 3. Velid é uma ação que ela deu um trade muito bom aqui em outubro do ano passado, ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Eu deixo até marcado para dar aula clássico. E depois ela entrou aqui numa queda muito brusca. Olha, para quem gosta de, por exemplo, entrar numa ação ousada, é uma boa pedida, né? Porque vê só, ela veio fazendo topos e fundos descendentes, teve acréscimo de volume não. Só que ela quebrou essa sequência fazendo um fundo mais alto que o anterior. Então, por exemplo, essa ação valeria a pena comprar rompimento do 15,19. Um fechamento acima de 15,19 fecharia acima da média de 21 e faria um pivô de alta numa região de fundo. É um trade arriscado, mas que na minha opinião faz todo sentido. Ok? E aí TPIS 3 para nós finalizarmos. Então vamos lá, TPIS 3. A TPIS é uma ação que muitas vezes eu namorei esse ativo. Digamos que tivemos uma paquera, mas nunca chegamos nem a um affair. É um ativo muito louco. A ação faz o movimento até a média, dispara e devolve tudo no mesmo candle. Eu acho que ela tem uma liquidez muito limitada. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Mas assim, tem tanta... Hoje, pessoal, para quem tem dinheiro na bolsa, se o cara tiver 5 milhões, dá para ele alocar. 10 milhões, 3 milhões, 2 milhões. Eu, por exemplo, estou montando uma carteira com 15 ativos com os meus alunos, com o pessoal do meu grupo, da imersão e tal. Nós temos 14 ativos, a gente vai comprar provavelmente o 15º amanhã ou na segunda. Hoje daria para comprar uns 30 ativos, que estão ótimos, né? Você fala, caramba, 15 é uma quantidade grande, né? Mas 15 é para capturar o movimento estrutural. Né? Quando o mercado está complicado, eu trabalho com 7, com 8, com 9, então a gente vai trabalhar com 15. Mas, por exemplo, TPIS, se eu tivesse 30 ações, ela não entraria. Tem tanta coisa melhor, né? Mas entre a compra e a venda, se fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas está longe de me agradar. E a seguir, falemos do dólar. O dólar, ele fez o que ele tinha que fazer, aquela minha velha máxima, né? O que ele tinha que fazer é bater no 3839 e cumprir essa simetria. Ele fez ontem. Tem um sinal que é um arame cross, só que hoje ele testa de novo esse ponto e não sobe, deixando um martelo. Assim, ele deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Se o dólar perder a região de 38, 34, 500, ele teria alvo, não de imediato, mas dentro de alguns dias, né? O alvo dele ficaria aqui. É meio maluco pensar que o dólar, que estava nas alturas há pouco tempo atrás, venha buscar o 3766, mas é mercado. Não, é mercado. Se estiver entrando capital, pressiona o dólar para baixo, aprecia real. Agora ele está com um cara que vai fazer um fundo aqui.
Mas será que faria sentido entrando capital, dólar fazer fundo, enfim? A minha teoria está se materializando, pessoal. A média de 21, quando eu comentei, estava aqui em cima. Ó. Ela foi baixando, invadiu 39,43,500. Ela foi baixando 39,32,500. Ela deve baixar um pouco mais. Daqui a pouco acho que essa média vai estar no 3,900. Então, meio que a gente está tendo uma correção no tempo. Só que é curioso que o movimento é inverso, né? Teve a pancada e corrige no tempo. Né? Depois de um movimento baixista, é uma correção também. Ou um leve repique, como queiram, né? Um repique no tempo. Né? E aí, falemos do BOVA11. O BOVA11 ele tem um sinal enigmático de novo, porque teve uma sessão com 0,51 de alta, com um ótimo volume. Ele conservou a mínima de ontem, ele conservou a região de 94,15, o último topo que tinha sido 94,78, tudo certinho. Inclusive a mínima foi acima da máxima desse pico. Ó, 94,94. Só que é uma estrela cadente. Né? Então é isso. A máxima foi mais alta que ontem, a mínima também, mas é uma estrela cadente depois de um arame. Tá? Para deixar a pulga atrás da orelha. Professor, vai buscar 96,86? Pergunta de $1 milhão. No caso do Ibov, é um sinal enigmático de novo também, porque é uma estrela cadente. Tudo bem que o corpo deveria ser um pouquinho menor e a sombra maior. Um grande volume, uma alta moderada, conservando o 98.325 como suporte. A mínima foi ali, né, na abertura. A média de 5 também, mas é um sinal de topo. Né? Então isso deixa os investidores com a pulga atrás da orelha. É um sinal dúbio. Típico de movimento, pessoal, de formações de domínio público, como é a reforma da Previdência. Então é um jogo, né? É um jogo de xadrez. O mini índice é a mesma coisa. Tem um volume na média, sinais de queda. Ontem teve um arame, hoje um candle vermelho com uma leve alta, um spinning top, média distante dos preços. Né? Então, e a sombra superior levemente maior que a inferior. Sinais de força, fechamento acima de 99,585, mínimas e máximas mais altas que ontem, a média de 5 nem foi tocada, e essa região aqui do último topo, né, de curtíssimo prazo, 99,425, qual que foi a mínima de hoje? 99,465, foi testada e conservada, preservada como suporte, nem chegou a ser de fato testada. Então é uma situação dúbia que gera dúvida nos investidores. Um momento quase binário aí com a reforma. Você vai para o intraday, essa leitura dúbia, enigmática, ela continua, porque eu tenho uma LTA longa, que o mercado não chegou a tocar, é um sinal de força, né? O mercado opera ao redor das médias, tentou de novo romper o 100,080, não conseguiu, aí tinha aqui o 100,270, 100,290 foi, mas voltou, então rompimento falso ontem, rompimento falso hoje, né? Então isso deixa o mercado com a pulga atrás da orelha. Esse gap, né, que seria fechado a 99,510, ele foi de fato fechado, a gente pode inclusive apagá-lo, foi fechado e respeitado. Então é uma situação dúbia, né? Uma situação dúbia, acho que daria para traçar até uma outra, alguma coisa nesses moldes aqui. Né? Então, movimento complexo, né? Eu acho que tudo isso gerado por média distante dos preços e gerado também pelo fato de nós termos muitos drivers positivos, né? Especialmente naqueles que envolvem o Congresso, tem trabalhado muito bem. E a reforma dentre essas variáveis, e lado negativo esses vazamentos, tal, que sempre deixam os investidores com alguma cautela, ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Seu like é importante, assista, seja bem-vindo à Bolsa, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e participe da área de comentários, porque você é muito bem-vindo aqui. Enquanto vos falo, veio para mim aqui um pushing que a venda da TAG é concluída com pagamento de 33 bilhões pela Engie hoje, né?
que se refere a Petrobras. E veio para mim também um pushing que o general Santos Cruz deixará o governo Bolsonaro. Ok? Então você tem um driver positivo, um negativo, e isso se mistura e gera esse movimento meio maluco aí nos preços. Mas aos trancos e barrancos está subindo. Então saúde e paz a todos, sucesso pra gente. Amanhã estaremos juntos no radar, se Deus quiser. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. E essa rodada eu vou fazer 100 pontos no Cartola, ok? Já pontuei bem ontem, hoje eu vou arrebentar, amanhã eu mostro como é que tá a classificação, porque só volta depois da Copa América. Um grande abraço a todos, é uma honra tê-los comigo, valeu!